Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Quinto livro da Bíblia. Amém? Capítulo 34, versículo 4, 5 e 6. Aliás, 7, 8 e 9. Se não me falha a memória. Meu Senhor, glória. Fala com o do Pai. Quero parabenizar a esse trabalho abençoado. Versículo 4, 5 e 6. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito assim: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência eu a darei, eu lhe faço vê-la com os teus próprios olhos, mas nela não entrarás. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, como disse o Senhor, e este o sepultou no vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor. Mas ninguém sabe até hoje onde fica a sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, contudo sua vista não havia enfraquecido, e nem se lhe havia fugido o seu vigor. Amém? Coloque a Bíblia na cadeira e curva a sua cabeça só por um momento. Ó Deus, eu quero te louvar, ó Pai, por esta oportunidade, pedindo, Senhor, neste momento, que apenas que me espera aqui, ó Deus, é uma inspiração tua para poder falar. Senhor, o homem sem ti nada é. Senhor, eu não sou nada se o Senhor não me inspirar aqui nessa noite. Por isso eu quero, neste momento, Senhor, pedir a ti, ó Deus, que este banquete que o Senhor preparou para essa igreja, onde me coloca-me, Senhor, como um mordomo para servi-la, Senhor, com muito carinho e respeito, eu espero trazer aqui uma mensagem que encontre o coração da sua igreja. Na medida em que eu estiver pregando, o Senhor tem liberdade para poder fazer tudo aquilo que o Senhor sabe fazer de melhor. Que é curar, batizar, transformar com o seu espírito, libertar. Senhor, visitar a casa dos seus filhos que aqui estão. Meu Deus, enquanto eu prego, Senhor, se existe porventura alguma alma desencarnada, algum espírito desencarnado, algum demônio, Senhor, que subiu das profundezas do inferno para atrapalhar, Senhor, os seus filhos ao saírem daqui, ó Deus, que eles sejam neutralizados, Pai. Que todas as suas forças sejam perdidas agora, e que todos os reinos das trevas, Senhor, percam as suas forças e entrem em falência neste momento, para que a sua igreja saia daqui, Senhor, resplandecente de poder e de glória, com autoridades tão profundas, Senhor, que se algum demônio, Senhor, trombar ele pelo caminho, que eles sejam trucidados e destruídos agora, pelo poder da sua palavra, é o que eu lhe peço e assim te agradeço, em nome de Jesus. Os que podem, tomem seu assento, por favor. Quem tem uma promessa aqui, levante a sua mão direita para mim ver. Quem tem mais de uma promessa, levante as duas mãos para o céu, se aplaude mais uma vez. Amados, viver não é fácil. Viver é uma aventura. E consegue sobreviver aquele que suporta o dia da dificuldade. Quem vive o dia mal hoje vai poder viver o amanhã, para contar as suas experiências, para poder provar às pessoas que a possibilidade ela está diante de nós. Eu sempre bato na tecla e digo sempre que o nosso futuro depende de nós mesmos. A chave que abre qualquer porta desse universo está estendida nas nossas mãos. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Eu não concordo e nunca vou concordar que aqueles que foram chamados uma vez por Deus para esse propósito e esse ministério não pode perder a batalha. Não pode jamais se entregar. Não pode jamais ficar parado, estacionado pelos becos das dificuldades. Tem que prosseguir, seguir sempre ao alvo, seguir sempre ao destino daquilo que você proporcionou para a sua vida. Eu aproveito essa oportunidade de pregar para um público jovem e dizer a você
que você é a força. E força, jovem, somada à força, dá um resultado formidável. Deus admira a força do jovem, porque sabe que o jovem, embora passe por seus vales e dificuldades, sabe que ele é a força. Amém? Então nessa noite eu quero aqui trazer uma mensagem ao seu coração, e depois que eu pregar essa mensagem, quero profetizar de olhos abertos que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. É claro que aqueles que acreditarem naquilo que Deus vai falar aqui neste lugar. Amém, queridos? Eu sei que Deus, a princípio deste congresso, já vem falando poderosamente. Este lugar é um palco de pessoas que foram já usadas por Deus aqui para ministrar bênçãos sobre a sua vida. Eu não posso, eu nem tenho dificuldade de falar aqui ao seu coração, isso porque essa igreja já é uma igreja abastecida em diversas palavras poderosas, que já foram pregadas por diversos pregadores dentro deste ambiente. Mas eu quero nessa noite pregar a história de um homem que viveu em um tempo bem distante deste, em que as responsabilidades eram mais cobradas. Um homem que nasceu em um tempo negro, onde teve a infelicidade de nascer dentro de um lugar maldito, de uma terra que ele não escolheu para viver dentro dela. Um homem que nasceu e que soube suportar os seus dias de dificuldades, sempre louvando a Deus. Que passou pelos seus vales, que passou pelas suas dificuldades com muita maestria, mas soube provar a existência de um poder que não é metafísico, de um poder que não é vindo dessa terra, mas de um poder sobre-humano, que o levou a ele a conduzir uma nação inteira para uma terra que manava leite e mel. O nome dele é Moisés. A história de Moisés era linda, cheia de altos e baixos. Moisés é desses seres que não nasce nesses dias, nessa geração, feito de carne e osso como eu e você. Moisés é daqueles seres que nascem de 1000 e 1000 anos, feito de carne e osso como eu e você, mas que dentro da alma dele havia uma centelha divina que fazia ele ficar gigante de vez em quando. A história dele é triste, porque ele não começa sofrendo aos seus 40 anos de idade, depois que ele descobre que é filho de uma judia. Ele não sofre aos 80 anos de idade, depois que vê uma sarça arder. Ele não sofre aos seus 120 anos, depois que morre. Ele começa sofrendo quando era ainda uma sementinha plantada dentro do ventre da mãe dele. Porque naquela época havia sofrido rejeições psicológicas dentro do ventre da mãe dele. Porque naquela época, nós todos conhecemos a história que um homem chamado Faraó, sob a sua insanidade, resolveu naquele momento estabelecer uma lei dentro do Egito. Uma lei que traria para ele um desconforto naquele exato momento. Eu fico olhando para a história de Moisés, e a história de Moisés, ela empolga tanto o coração dessa geração, da humanidade, que alguns judeus, até hoje, alguns deles batem no peito e dizem: não houve um homem, e não nasceu ninguém depois dele, que tivesse tanta intimidade com quem Deus falasse cara a cara. A Bíblia Sagrada deixa uma brecha para quase nós acreditarmos nisso. Que não houve um homem que tivesse tanta intimidade com quem Deus falasse face a face. Aleluia. E eu olho para a vida de Moisés, eu me espelho na vida de Moisés. Porque eu sei que ele foi um exemplo para essa geração. Ele foi um exemplo que nasceu apenas com um sentimento nobre. Apenas um sentimento de libertar uma nação que viveu durante 430 anos dentro de uma terra distante, de uma terra maldita, aonde eles viveram escravizados durante todo esse período. As atividades desses escravos sempre foram a mesma: colocar uma cana sobre os seus ombros, e na cavidade de um lado um balde, na cavidade do outro balde, e sempre fazendo os mesmos percursos todos os dias da sua vida, carregando barro com argila e água para misturar e para criar tijolos, para que a arquitetura do Egito pudesse crescer e assim se desenvolver o seu país. Essa era a única atividade que os escravos faziam dentro daquele país. É por isso que eu olho para Deus e vejo Deus resolvendo agora levantar um homem que não era comum, um homem que não era, talvez, pelos olhos, visto pelos olhos das pessoas, como alguém que poderia trazer a mudança para um estado e para um país. Mas Deus resolve levantar alguém dentro do ventre da mãe dele. Só que nesse período negro, ele é